Olá, sejam bem-vindos ao podcast Learn, Creating and Sharing. Temos hoje o privilégio de ter connosco Carlos Paes Correia, CEO da Affinity e também do autor do livro CEO Manual de Sobrevivência, que vamos ter a oportunidade de conhecer. E, acima de tudo, quero começar por agradecer a disponibilidade do Carlos para hoje estar aqui no escritório a fazer esta sessão. Carlos, viva, Olá, tudo bem? Luís. Boa tarde. Boa tarde a Boa todos. tarde. Ok, muito obrigado. Carlos, ia propor, começámos aqui por falar um bocadinho, se calhar, da tua jornada profissional e também um pouco da tua jornada académica, que pudesse aqui partilhar connosco. Ora bem, então, Luís, obrigado pelo teu convite. Espero que possa ser útil aqui ao público do podcast. Portanto, só para dar aqui uma nota, eu e o Luís conhecemos através do livro que está aqui atrás. De facto, foi aqui o trigger para marcarmos o almoço há, sei lá, 10 anos atrás, já não me recordo muito bem. Sim, E aqui temos nós, aqui numa situação mais próxima, e assim aqui a vida tem que ser, através da partilha que conseguimos chegar a mais coisas, a mais pessoas e irmos mais além nas nossas vidas. Portanto, isto é um bom exemplo daquilo que é o propósito deste podcast, que é partilhar aquilo que são as nossas experiências, a nossa vivência, quer em termos pessoais, quer em termos profissionais. No que diz respeito a mim, portanto, eu tenho, ia dizer 48, mas ainda não, faço anos para a semana, portanto, para todos os efeitos, oficialmente ainda tenho 47 anos. Portanto, aí sou pai de 2 filhos pequenos ainda. Portanto, a minha vida, portanto, eu tenho uma grande parte da minha vida que vivi em França, em Paris, onde, enfim, me formei, fiz toda a minha educação, comecei a trabalhar lá numa consultora na área das tecnologias. Portanto, o que significa que eu sou formado em engenharia na área de informática, ok? Apesar de eu sempre achar que não era lá grande consultor na área de desenvolvimento de software, mas pronto, ainda bem que de facto tive consciência disso e rapidamente evolui para coisas que de facto me dão mais gozo, mais prazer. E estou em Portugal desde 2021, 2021 não, desde 2001, perdão, portanto a FAD agora precisamente 20 anos, que me mudei de Paris para Lisboa. E, portanto, trabalhei sempre na área das tecnologias, em diferentes funções, que foram desde o desenvolvimento de software, gestão de projetos, pré-venda, funções de gestão comercial e, por último, criei portanto, a empresa que lidera desde 2012, a Affinity, portanto, é uma consultora na área das tecnologias de informação e desenvolvimento de produtos cloud, que é a nossa plataforma, enfim, a bandeira, que é o Keyword. Pronto, grosso modo, é isso. excelente. Aproveitando a tua deixa, podias-nos contar aqui um bocadinho da história, neste caso, da Affinity Portugal, como é que ela evoluiu durante o tempo até ser a empresa que é hoje? Assim, enfim, a Affinity iniciou muito pequena, como enfim, a maior parte dos projetos, nasceu da vontade, de facto, de fazer a diferente, a melhor. Na altura, há 10 anos atrás, entendíamos que podíamos dar cartas, não só do ponto de vista da qualidade dos serviços prestados, mas também e muito na centralidade da gestão da nossa pessoas. Hoje em dia, é algo que, para grosso modo, todas as empresas já entenderam que colocar as pessoas no centro da estratégia da empresa é fundamental para sermos bem-sucedidos, mas a verdade é que há 10 anos atrás o modelo era completamente diferente, de facto era um jogo de poder diferente daquele que é hoje. E, portanto, nós, enfim, estruturamos e criamos a empresa já com este ADN muito forte, virado para as pessoas. Agora, o que nós fazemos, e fazemos muito bem, portanto, somos uma empresa de serviços, trabalhamos fundamentalmente no mercado internacional e europeu, e também trabalhamos no mercado português. A empresa tem hoje cerca de 400 pessoas, faturamos no ano passado praticamente 17 milhões de euros e este ano o objetivo é passar o meio milhar de pessoas e chegámos aos 20 milhões de euros de faturação. Pronto, e tem sido esse o percurso, portanto, 10 anos de crescimento ininterrupto e hoje, tendo em conta a dimensão da nossa estrutura, mas também os indicadores em termos financeiros, a Affinity é uma das 10 maiores empresas do nosso setor em Portugal, pronto, e com tendência para continuar a subir.
Assim espero. Excelente. Claro que sim. Já agora, como é que tu mantens esta visão de longo prazo, face aos desafios que existem no curto prazo, enquanto tomas decisões estratégicas na empresa? É assim, isto acaba por ser o papel do líder da organização, que está sempre, de facto, com o olho a apontar para o longo prazo. Ainda, por exemplo, por acaso é uma pergunta até pertinente, tendo em conta o timing. Uhum, Nós, há um mês atrás, fechamos a nossa primeira década, portanto, os nossos primeiros 10 anos de atividade. E a verdade é que na semana passada tivemos o nosso startup para toda a equipa de gestão. Esta semana vamos ter o startup para toda a estrutura, o que nós chamamos de Startup Global. E a verdade é que eu já pude ter a oportunidade de apresentar aquilo que vai ser a empresa nos próximos 10 anos. Ou seja, a forma como nós uhum, queremos ser e estar há 10 anos. Não invalida, de facto, sempre uma atenção e um foco naquilo que é o curto e médio prazo, leia-se até um ano. claro, E portanto cabe-nos a nós, decidor, a fazer esse balance. Eu sei que não é nada fácil, mas enfim, se fosse fácil, nós estamos aqui a fazer grande coisa. É outro, de facto, está sempre, de facto, a tomar decisões para o longo prazo e que às vezes demora a ter a percepção e o retorno e sentir que, de facto, efetivamente as coisas estão evoluindo naquilo que nós achamos que é o caminho, face àquilo que é o imediatismo de, pá, temos que continuar, de facto, a crescer, a ter resultados cada vez melhores e isso é mais uma abordagem de curto prazo. E o mesmo é claro. válido. E isso é válido em termos processuais, pessoas que de facto contratamos ou dispensamos, a tecnologia na qual nós investimos, os mercados para o qual nos estamos a orientar, está sempre de facto a pensar de que forma é que vai ser o mundo ao fim e ao cabo, enfim, há Claro, 10 anos, por exemplo. claro. Mas passei por uma base, conforme referiste, pelo planeamento estratégico, como também, de uma certa forma, a velocidade que as coisas acontecem e ter que fazer sempre este Certo, equilíbrio e certo, este plenamente não só estratégia, mas também depois é operacional, ou seja, como é que agora depois vamos implementar e executar essa estratégia, porque senão claro. não deixa de ser uma mera ideia, uma mera abstração, mas depois sem efeitos práticos. Pronto. E sem a Claro, operacionalização da coisa não há estratégia claro, que aguente. claro. Como é que a Affinity incentiva aqui o processo de aprendizagem, crescimento e desenvolvimento, ou seja, como tu dizes muito bem, as pessoas são que fazem a organização. Como é que vocês trabalham este incentivo, Isso este ponto? isso é uma pergunta essencial para quem e uma preocupação e um foco essencial para quem lidera empresas hoje em dia e mais ainda no mercado, de facto, com a dinâmica do mercado das tecnologias de informação, vai de diferentes abordagens, desde a própria gênese para o ADN da empresa. Desde o início, sempre fomentamos, a começar pelo CEO, um espírito de facto de curiosidade e de aprendizagem contínua. Depois nós, enfim, definimos e implementamos toda uma série de processos para influenciar de forma positiva as pessoas a estarem sempre constantemente a quererem evoluir, a aprender, até porque a nossa empresa, nós somos uma empresa de serviços, portanto, uma empresa de capital intelectual, portanto, a nossa qualidade depende e a nossa capacidade depende daquilo que é o progresso e a evolução das nossas pessoas. Se as pessoas individualmente e em grupo não evoluir, a empresa ao fim e ao cabo acaba por não evoluir. Pronto. E depois, portanto, nós temos aqui mecanismos de integração, onboarding, formação, acesso a plataformas online e a formações físicas, aquelas tradicionais, em termos de formação de todo tipo, não só tecnológica, longe disso, vai desde soft skills, idiomas, até porque agora nós temos uma população cada vez mais internacionais e queremos também as próprias pessoas se sintam integradas e por isso é importante saberem falar minimamente bem o português, Claro. mas vai desde formações de gestão, nas várias disciplinas que de facto nós trabalhamos, comerciais, recursos humanos, Uhum. recrutamento, marketing, etc. Somos depois uma empresa que também tem uma biblioteca corporativa, que por acaso hoje aqui no nosso tour, aqui no escritório Uhum. de Lisboa, não tive essa oportunidade de ver, porque de momento temos a reformular aquele espaço que eu falei há pouco, vai ter Uhum. aí Certo. uma biblioteca física em que os manuais vão estar disponíveis de forma avulsa, não é só, enfim, pegar, registrar, olha, peguei com o livro Claro. lá e vou guardá-lo durante 2 meses, por exemplo. E depois temos uma divisão interna integrada na área de recursos humanos que garante, de facto, o progresso das nossas pessoas. Pronto. E é sempre uma boa aposta, uma boa estratégia as pessoas que trabalham na Affinity terem essa vontade de evoluírem, porque essa evolução também é medida, enfim, através de uma série de indicadores e sempre Uhum. ajustados à prioridade da pessoa e à função da pessoa. Claro. A importância de investir nas pessoas como um todo.
não só na parte tecnológica, como dizem muito bem, porque há outros soft skills que são importantes para o crescimento pessoal e também profissional. Nem Concordo. mais. Podes partilhar uma situação ou uma história de sucesso que teve impacto na tua vida ou que tu sintas que também teve impacto na vida dos outros durante esta jornada toda que tu tens tido, que É tenha assim, ficado na memória, por exemplo. Acredito que haja muitas, mas se calhar uma ou outra que possa ser mais referência. eu acho que ter a liderar uma organização com a dimensão da Affinity acaba por ser uma história que, de facto, com um impacto brutal, não só pontual, mas diariamente. Temos a possibilidade de redefinir o mundo, pelo menos um universo de 400 pessoas hoje, amanhã é mais, e Sim, depois todas as famílias, os amigos, os colegas dessas pessoas. Ou seja, acabamos por criar o footprint em que somos nós, a empresa, independentemente das políticas que possam haver, neste caso em claro. Portugal, ou possamos concordar mais ou menos e podemos achar que fazem sentido ou não, ou são políticas tolas, desfasadas daquilo que é a realidade do mundo empresarial, mas pelo menos no universo, de facto, a empresa temos essa capacidade de fazer o bem é muita gente. E depois, para não falar também dos clientes, obviamente, são muitos, no caso da Affinity, mais 100 clientes ativos hoje, os fornecedores que, de facto, trabalham no nosso universo, as faculdades, que também com as quais nós colaboramos nos dois sentidos, no sentido de partilhar de Uhum. um lado, mas também de receber estagiários do outro. Tudo isso de facto, é significativo, pelo menos para mim. Claro, é de louvar. Numa algumas sugestões como nós conseguimos conjugar a parte profissional ou seja, seja ela profissional ou académica com a nossa vida pessoal, porque como nós sabemos isto hoje em dia, até com a liberdade do trabalho híbrido, por vezes pode haver alguma dificuldade se não fizermos um planeamento correto. Há algumas sugestões que tu... Sim, apesar de deixar aqui uma sugestão de leitura de livros sobre desenvolvimento de hábitos que sejam saudáveis, que sejam bons e que estejam alinhados com aquilo que nós somos e aquilo que nós queremos vir a ser. Ok? Uhum. Isso por um lado, depois temos aqui uma, uma consciência de que ao longo do tempo o nosso maior ativo acaba por ser o tempo. E, portanto, o tempo que nós temos, que é limitado e finito, pelo menos Sim, até agora, se calhar, ainda ontem estava no programa na Netflix que estão a prever que possamos viver de forma quase eterna, entre aspas. Mas sim. até lá, enfim, temos aqui cerca de 96 anos para otimizar e para desenvolver da melhor maneira possível. Ter uma atenção, cuidado ao tempo, não, e de facto colocá-lo naquilo que nós somos melhores ou muito melhores do que a maioria, nas tarefas ou sim, nas tarefas, de uma maneira geral, onde nós de Uhum. facto conseguimos fazer a diferença. Portanto, isso tem a ver com, e eu falo isso até no meu livro, criar o que é o nosso dia ideal, pronto. E aqui estou a Sim, dar exemplos profissionais, mas também se aplicam depois também à esfera pessoal. Pronto. Eu não sou muito daquela visão de chegar às 6, entre aspas, e desligo, e uhum. de hora sou outra pessoa. Epá, eu acho isso assim um bocado parvo. Parece que Sim, temos as vidas compartimentadas. Acho que isto tem a ver mais com o fluxo e que temos de estar a trabalhar das 7 às 9 e depois fazemos uma pausa para ir fazer outra coisa, entregar os filhos na escola e estar ali um bocadinho com eles, depois voltamos outra vez e etc. Portanto, eu acho que aqui um dos segredos e começar por mim conseguir definir aqui um bom fluxo em que todos os dias efetivamente temos aqui uma sensação boa de uau, foi um belo dia, ok. também um sentimento positivo Portanto, também nos isto, ajuda. Uhum. desculpa interromper, isto tem a ver com o controle que nós temos do nosso tempo, porque das duas uma, ou eu controlo ou alguém controla. E é sempre melhor sermos nós a controlar, Sim. porque senão andamos aqui um bocado em modo marionetas. É, E não andamos ao é, sabor, é concordo. isso. Andamos ao sabor do vento e dificulta. Qual é a tua abordagem no desenvolvimento pessoal ou profissional ao longo da tua vida para manter essa motivação, face aos teus objetivos? Tens assim Eu alguma... acho que aqui o segredo, se isso é um segredo, é fidelizar uma coisa, algo que nos apaixona. A partir daí já não há aquela divisão que eu estava a falar há pouco de profissional, pessoal. É um fluxo, pronto, constante. E acho que todos nós, e aliás não acho, estou convencido que todos nós somos razoavelmente bons ou muito bons em algo, que a dificuldade é saber o quê. Pronto, Claro. E ajuda quando nós fazemos, como tu dizes, com paixão, por vezes o tempo.
que tem limite, facilita, mesmo quando temos muitas coisas para fazer, a forma como a atitude que temos facilita a fazer as coisas de uma forma diferente e mais positiva. Aproveito, como tu já falaste, tocaste várias vezes, o que é que te inspirou para escrever o livro do CEO, Manual de Sobrevivência, e o que é que tu esperas que Foram, ajude os outros, no fim de contas, ou impacto nas pessoas que leem esse livro? Já li e recomendo. obrigado. É assim, por vários motivos. Antes de mais, sempre quis um dia escrever um livro por mim próprio e não encomendar a um amigo, como Uhum. outras pessoas fazem às vezes em Portugal e ter pessoas conhecidas. Portanto, depois, uma espécie de um legado quase que ultrapassa a minha própria vida. Pronto, acho que tinha essa ambição. Por outro lado, eu sou um estudioso nato, portanto eu leio muito e estou sempre de facto a ver de facto em que áreas é que eu posso evoluir e que sejam do meu interesse. Podem ser áreas produtivas ou não, simples paixão, porque gosto, pronto. Claro. E portanto eu leio uma média de 20, 30 livros por ano e também gosto muito de escrever. E depois nos primórdios da Affinity havia toda uma série de regras e de metodologias que eu volta e meia me via a repetir. Pronto. Coisas de facto, nas quais eu acredito muito, na gestão de uma empresa, mas até depois pode ser escalável e aplicável até na nossa esfera pessoal. Portanto, havia essa vontade de partilha. Depois, na altura, eu tentei encontrar livros direcionados para a função muito específica de CEO, que é uma função, Uhum. uma exigência brutal, grande, ok? Uhum. E não encontrei nada. Havia muitos livros transversais, de disciplina de gestão financeira, gestão de marketing, estratégia, etc. Mas agora algo pudesse ser concentrado e direcionado para a função de CEO, não encontrei nada. E depois, na altura, através de amigos interpostos, conheci o responsável da editora, que é o João Gonçalves, que é o dono e o gestor da Cultura Editora, que publicou o livro. Uhum. Pronto, e enfim, tivemos esta conversa, mais coisa, menos coisa na altura, e ela achou que poderia ser interessante poder partilhar esse know-how para CEOs ou aspirantes a CEOs. Pronto, e foi aí que nasceu depois esse projeto. O projeto demorou, sei lá, 2, 3 anos, porque enfim, eu não sou escritor profissional, sou um escritor por paixão e, portanto, fui escrevendo ao longo do tempo em função da minha disponibilidade e, às vezes, da minha motivação. Claro. E acima de tudo, o que eu gostei mais, como tu dizes, que se identifiquei muito pela simplicidade como está partilhado o manual ou as coisas que as pessoas podem fazer, mas também muitas delas podem ser perfeitamente aplicáveis pessoalmente. E eu acho que isso é bastante importante. Aliás, de facto, enfim, estou a aguardar agora, tenho uma versão, a versão draft do segundo livro já feita, tem a ver com isso, porque depois, como devem imaginar, eu tive muito feedback no sentido de, eu gostei de ler o livro, e capítulo A e B, whatever, e até consigo aproveitar a minha esfera pessoal, portanto, isso, foi lançou-se começou-se a lançar Claro, aquelas sementes iniciais, e peraí, falta-me aqui uma parte do livro, pronto. E é sobre claro, isso sobre isso e outras coisas que vai discursar claro. o próximo. Ótimo. Por isso já tens justificação, se é que não faltava, mas agora tens uma justificação redobrada para Sim. avançar. Força. De A todas as princípio, coisas esse que ano. boa, boa. De todas as coisas que tu aprendeste ao longo da tua carreira, quais é que consideraste que talvez tenham sido as mais importantes e porquê? De todas essas, desculpa. De todas as coisas que tu aprendeste ao longo, como tu dizes, durante o processo, que és uma pessoa estudiosa, que estás sempre a querer aprender, o que é que tu consideras que possa ter sido mais importante e talvez porquê? Porque possa ter tido um impacto, essa parte de ensino, barra impacto também na tua vida pessoal ou profissional? Houve assim alguma que tu... Não há assim, não é uma coisa específica. Eu acho que eu fui falando ao longo do tempo. Acho que Hum. a tua questão tem a ver com mais aspectos profissionais ou com aspectos pessoais, ou as duas coisas? Ou... Pode ser, ou seja, não tem aqui um vínculo tanto não só profissional como pessoal, é alguma Não, coisa... eu acho que, enfim, se calhar podes responder a outra pergunta, que é qual é o padrão ou as características que eu pessoalmente identifico das pessoas que eu considero que têm tido ou têm bastante sucesso na vida. Isso não é só uma questão material, de Uhum. ganhar X milhões ou N milhões, não interessa, mas há aqui um padrão das pessoas que eu gosto e que também lideram outras organizações,
é o padrão da curiosidade, são pessoas que são aprendizes vitalícios. Eles são eternos estagiários, eternos alunos, em que estão sempre ávidos de conhecer mais aquela coisa, de saber mais um bocadinho sobre aquela área ou aquele tema do seu interesse. Numa lógica produtiva ou não tem que ser só fácil se tiver retorno. Não, pode não ser. E depois, o segundo aspecto, além desta curiosidade infinita, tem a ver com a humildade, mas também está relacionado com a curiosidade. Normalmente, pessoas que sempre se mantiveram assim, bastante terra a terra, até na sua vida, nos seus hábitos, não alteraram assim tanto, etc. Independentemente do sucesso, seja lá o que isso for, portanto, souberam sempre manter uma postura humilde para si, para as pessoas que rodeiam. Eu acho que... E, aliás, até ainda esta semana nós premiamos uma das melhores performances a nível do negócio do ano passado, até foi um rapaz novo, e tiveram depois a oportunidade de ouvir o Diogo, que eu felicito mais uma vez, e a nota que eu lhe deixei, Diogo, mantém sempre humilde, que eu acho que isso vai ser o segredo da continuação do sucesso. E às vezes não, nem sempre isso acontece. Isso mesmo, a humildade é um ponto essencial e também a parte da curiosidade. Às vezes não ser, entre aspas, o interno insatisfeito, mas o interno curioso, perceber onde é que pode melhorar, como tu referiste. Algum livro ou filme ou palestra que tu gostasses de recomendar? Como lês muito, acredito que haja muita coisa, mas não sei, às vezes algum filme ou... Sim, posso recomendar um ou outro. Enfim, livros há muitos que eu gosto. Agora tenho tentado a ler mais sobre a filosofia, mas do ponto de vista, por exemplo, da gestão, um livro que me ajudou imenso e que me ajudou a reforçar convicções. Lá está, porque a função de CEO às vezes é assim um bocado solitária. Pronto, e às vezes o CEO em Portugal, em particular na minha área, tem às vezes aquela coisa de partilhar, e não vou partilhar, senão depois pode, whatever, enfim, isso é tão parvo, pronto. Mas, pelo menos num livro, em livros, de facto, conseguimos já confirmar ou até ter outra perspectiva, porque aquela pessoa, aquele autor já passou por também muita coisa ou parecida ou ligeiramente diferente. Pronto. Foi, portanto, o livro que eu gosto muito, que recomendo e que está aqui na nossa biblioteca corporativa, é do Ray Dalio, que chama-se Princípios, ou Principles em inglês, que é muito bom. E depois também tem esta faceta pró e a faceta pessoal, sendo que as regras, eu diria, que ele partilha e as ideias que ele partilha podem ser aplicáveis quer numa vertente, quer noutra. Pronto. Depois, filmes. Eu gosto muito de filmes. Eu sou um grande fã do Batman, por isso... o famoso Batman, aqueles filmes que eu não sei o que é que vou ver lá em casa com o meu filho Lucas. Bora lá ver mais uma vez o Batman, ou enfim, um das séries. certo. Muito bem. Sim, eu acho que tu referes muito bem, por isso é que quando chamei esta parte do learning, coloquei sharing, porque acho que quando nós partilhamos um bocadinho da nossa experiência, eu acho que também nós vamos aprender a ouvir outras opiniões, e isso acho que é uma forma de nós crescermos, e não temos receio de que nos vão roubar a ideia e tudo o resto, não, até pode ser outras abordagens, se calhar nós possamos melhorar da forma como fazemos. É bom, isso depois também é bom. Isso depois também o comentário está integrado na cultura portuguesa, uma cultura assim um bocado, enfim, não, bom, que é particular, que é o que é, e a verdade é que em vez de eu estar a guardar as coisas só para mim, não, porque estou com medo de perder o bolo, mas o bolo é tão grande e tem tendência a aumentar, porque não partilhar, ao fim e ao cabo ficamos cada um com fatias maiores, mas enfim. Claro. É um preconceito e é uma leitura da vida que não é fácil mudar, mas pronto, é Sim. normal, tudo começa pequeno. Sim. Estamos quase a terminar. Algum empreendedor ou empreendedora que tu admires e por alguma razão específica que tu... Sim, há pouco eu estava a dar o exemplo de pessoas que eu acompanho, e alguns até sou mesmo amigo. Por exemplo, o caso do Rui Naveiro, que está o comendador, Sim, sim. o homem a caminho dos 100 anos. Acho que ele, de facto, conseguiu criar uma empresa e um grupo muito giro, em termos económicos, de facto, de destaque, mas sempre mantendo os valores no qual ele acreditou desde o primeiro dia. Portanto, o facto de ter evoluindo ao longo dos anos e ao longo das décadas nunca desvirtua a forma como ele olha para o negócio, como ele olha para as empresas e como ele olha para as pessoas que trabalham nas suas empresas, mas também as pessoas que andam ali naquele ecossistema. Uhum. Na mesma perspectiva também,
o Tim Gera, aquela senhora que veio da África do Sul há uns anos atrás, Sim. que continua a não falar português, ou pelo menos é um português, uma espécie de um dialecto que não se entende lá muito bem, mas também, de facto, ele foi uma pessoa que construiu todos os seus projetos e as suas empresas, de facto, ao longo dos anos, que arriscou muito. Mas lá está, é alguém que, apesar de todos os sucessos que ela alcançou e continua ainda, de facto, a ter vontade de fazer mais coisas, agora está aí num projeto muito giro que chama-se PGA Academy na área de educação, assim um bocado Sim, sim. alternativa. E portanto é sempre uma postura muito humilde, terra a terra, tocar lá, e é uma coisa impressive, como ele disse. E eu admiro isso, porque a regra é normalmente o pessoal fica assim meio parvo, porque deu aquilo, chegou àquele patamar. E às vezes é um bocado, é só uma ideia, não é nada. Pronto, virtualmente não é nada, mas pronto. E admiro muito essas pessoas, e depois mais a série dela também. Não são tão conhecidas. Carlos, alguma história ou situação que possa ter sido um desafio que não correu como tu desejasses, mas que no fim de contas tu sentiste ele como um processo de aprendizagem, que tenha marcado, talvez, e diz, ok, isto não correu bem, mas efetivamente percebi porquê e quero também de lição para o futuro. Mas sabes que nós, e eu acho que isto também é uma questão cultural, a minha vida deu uma volta bastante grande. E aliás, se for a ver desde pequeno, os saltos qualitativos da minha vida foram após momentos complicados, ou às vezes fracassos, e de porquê, e porquê eu, e de injustiça, e que blá blá blá, mas a verdade é que tudo acontece por algum motivo, porque se calhar aquilo não é para ti, porque se calhar estás feito para fazer outra coisa, se calhar a empresa não é outra, se calhar a cultura tem que ser outra, etc. Portanto, ou seja, e temos que olhar para o tema do fracasso como mais um momento de aprendizagem para darmos o salto no caminho que, efetivamente, nós vamos dar o nosso melhor, e seja em que área for, a fazer o que for, ou em que setor for. Concordo plenamente. Última questão, podes partilhar algum hobby que tu faças? Sim, enfim, eu sou um grande fã de automóveis. E automóveis que fazem normalmente muito barulho e consomem muito. Não sei se era dizer isso, mas pronto. Por E causa da portanto, vamos. sustentabilidade. Exato. Epá, mas pronto, depois compenso, lá está, compensa a pegada de outra forma. Adoro automóveis, quer desportivos, quer clássicos. Ok, tenho uma panca muito grande por isso. E depois também sou um grande fã de áudio daquele dos anos 80 e 90, de analógico com agulhas, em que qualquer dia a minha esposa vai-me mandar lá de casa, porque eu volto e meio apareço lá com um novo equipamento. Não sei, para ti, adoro o som e o cheiro desses equipamentos assim mais analógicos, muito mais até do que agora os sistemas digitais que existem hoje. Claro. Acho que é uma referência de pequeno que possas ter trazido e que talvez. Sempre gostei de música e na altura, enfim, meus pais vieram de famílias humildes, eu queria ter aquele equipamento para o filho, mas não há dinheiro para isso. E, portanto, quando chegou o momento em que eu efetivamente posso os comprar, pronto, agora, mas tornei-me colecionador. Excelente. Carlos, olha, quero-te agradecer primeiro pela tua disponibilidade, pela partilha de todo o conhecimento e da tua experiência aqui neste podcast e também pela reflexão aqui nas tuas instalações. E parabéns pelo projeto, continua e força, e muito obrigado. Obrigado, Luís. Enfim, espero que tu e eu, enfim, este podcast possa ser um exemplo que na vida vale a pena arriscar e sairmos da nossa zona de conforto, porque às vezes a surpresa pode ser muito positiva. E se a coisa não funcionar como nós queremos, temos sempre uma segunda, terceira, quarta e quinta tentativa. Se naquela altura continuar a falhar, se calhar convém mudar completamente. Está bem? Tá É lá. isso mesmo. E bom Muito ano para obrigado. ti e para todos que estiverem a ouvir. Muito obrigado. É isso mesmo. Obrigado, Carlos. Obrigado. Então, obrigado.